Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. A participação de vocês aqui é cada dia mais preciosa, sobretudo no momento de grandes interrogações aqui no nosso país. Mas se você está preocupado, você não sabe o que está passando na cabeça do presidente da República. Ele não está preocupado com o povo brasileiro, ele não está preocupado com nenhuma situação institucional. Ele está preocupado com ele, com a liberdade dele, ele fala muito em liberdade, mas a cada dia os consultores jurídicos estão dizendo para ele o cenário que se avizinha. E as verdades que surgirão agora na CPI do Senado, elas colocarão para fora tudo aquilo que foi o desmando, o que foi o crime, o que foi a corrupção de valores, a corrupção administrativa que acarretou resultado morte aqui no nosso país e que continua a acontecer, com muitos cúmplices em outras esferas que também serão responsabilizados. Seria legal que prefeitos de pequenas cidades tivessem contato aqui com o nosso programa, porque pode jogar alguma luz sobre algumas questões. Bem, se você está chegando agora, você que é muito bem-vindo, se inscreva no nosso portal, se gostar do nosso conteúdo, compartilhe, dê joinha, porque outras pessoas tomarão conhecimento aqui do nosso espaço e mande seus comentários, suas críticas, porque são sempre lidas e são sempre consideradas aqui no nosso portal. Todos os dias eu fico 1, 2, 3 horas só lendo os comentários de vocês, quero agradecer muito a participação de todos aqui no nosso espaço. Mas vamos ao cenário de hoje. Gente, eu estava analisando aqui a agenda do presidente da República, né? Eu fiz análise aqui nos últimos 30 dias. E há uma coisa muito comum, vocês podem conferir, vou colocar o site, porque o site é público, né? Das visitas ou das personalidades que o presidente recebe nesse momento de tanta crise no nosso país, tanto sofrimento, tanta dor, né? Ele recebe o ministro da Saúde? Raramente. Ele recebe alguém da área da saúde? Raramente. Ele recebe o ministro Paulo Guedes? Raramente. Então, quem é que ele recebe todos os dias lá no Palácio do Planalto? Ele recebe sempre o doutor Humberto Fernandes, vocês sabem quem é, e o doutor Pedro César Souza. Você sabe quem é? Eles são subchefes para assuntos jurídicos da Presidência da República. Então, todos os dias o Bolsonaro tem conversado com os homens que dão assessoria jurídica. E mais, ele recebe, hora por outra, alguns pastores evangélicos. Gente, aquilo está parecendo sede de alguma entidade universal religiosa, né? Porque eu nunca vi tanto religioso ser recebido por uma autoridade pública como está acontecendo aqui no Brasil. Inclusive, os deputados e senadores que o presidente recebe são vinculados também a algumas religiões. Então, é um negócio muito estranho. Ele recebe também alguns militares e, eventualmente, um ministro ou outro para tratar de algum assunto. Mas a agenda do presidente, ela denuncia como ele já está preocupado e se os procuradores lá, os subchefes de assuntos jurídicos são competentes, eles já devem ter mostrado o que é que vai acontecer com o presidente da República. Ele não vai ter como escapar, gente, por mais que os grandes meios de comunicação escondam a verdade, do que ele fez ou deixou de fazer. Eu tenho mostrado para vocês aqui sempre, quem acompanha o nosso portal, que a cobertura jornalística sobre o comportamento do presidente é muito superficial. Em 1 hora de um telejornal, eles falam muito da doença, falam das consequências, do que está acontecendo, mas eles não colocam o nome do presidente da República. É como se nós estivéssemos num país sem governo, onde as coisas estão se dando por resistência da própria sociedade, das pessoas que tomam seus cuidados particulares, mas se dependermos do governo, não existe. Nós não vimos nenhuma peça publicitária ao longo dessa pandemia toda orientando as pessoas a fazer alguma coisa. Quando foi na reforma da Previdência, aí eles gastaram dinheiro público para fazer propaganda, junto com as propagandas, o bombardeio que era feito todo dia, ou que eram feitos todos os dias a favor da reforma da Previdência, que roubou direitos do cidadão brasileiro. A reforma trabalhista foi a mesma coisa, mas em relação à pandemia, nenhuma propaganda, nenhum merchandising, nenhuma personalidade, nenhum canal, nada, muito pelo contrário. Quando se gastou dinheiro foi para defender o tratamento precoce, o remédio que nós vamos falar dele aqui agora também, e de outras coisas que não funcionam, que acarretam resultado morte. O presidente, quando terminar a CPI, o relatório for proposto, ele vai ter que enfrentar um processo de impeachment, não vai dar para esconder isso. Todas as verdades que estão sendo escondidas e que fazem com que muitos bolsonaristas
tem uma interpretação errada da realidade, vão cair por terra. A não ser que o cara esteja assistindo a verdade na cara dele e mesmo assim ele queira fingir que não está vendo aquilo que está sendo mostrado. Então a responsabilidade concreta do presidente, ela aparecerá. Das pessoas que lhe dão apoio, também. E nas redes sociais? E as outras pessoas, reflexamente, que têm adotado o comportamento do presidente da República? Antes de falar da consequência para essas pessoas, eu quero sublinhar aqui de onde surgiu essa ideia, né? Ontem eu falei aqui, eu mostrei para vocês um vídeo onde o presidente norte-americano, ele falava as mesmas coisas que o presidente brasileiro fala. Ele começou falando primeiro lá. Que o medicamento era muito bom para malária, que o medicamento era bom para lúpulos, e que ele tinha ouvido falar, sempre ouviu dizer, né? Que estava sendo muito bom o medicamento para as pessoas, enfim. E aí o presidente brasileiro começou a falar a mesma coisa. O jornal New York Times revelou porque o presidente americano estava defendendo tal medicamento. É porque ele e a família dele tinham ações na bolsa, do grupo Sanofi, o grupo francês, que tem a patente da cloroquina. Então, as pessoas que estavam especulando no mercado, começaram a comprar ações da Sanofi, porque se de fato o medicamento fosse bom, as ações iriam explodir, o medicamento ia ser irradiado no planeta inteiro. Só que a Anvisa norte-americana, o FDA, o FDA, né? Eles bloquearam o uso desse medicamento porque ele estava sendo considerado nocivo. Não só ele não estava tendo efeito desejado, como ele estava sendo considerado nocivo. E aqui no Brasil, o presidente brasileiro continuou nessa linha, independentemente do outro lá ter mudado a linha de atuação, porque, inclusive, ele fez propaganda pessoal. Ele dizia que ele tomava o medicamento, né, todos os dias, e ele acabou contraindo a doença. E não fosse o tratamento, a blitz que ele recebeu dos melhores institutos, cientistas americanos ali, ele não teria tido uma sorte melhor no meio dessa história, não. Ele ficou meio sambado às vésperas das eleições norte-americanas. E aqui no Brasil, o que a gente está vendo, gente, como consequência dessas situações todas? O prefeito da cidade de Mirandópolis, em São Paulo, ele, por conta dos mesmos protocolos adotados pelo presidente brasileiro, ele acarretou o aumento de 170% do número de pessoas mortas no seu município. Isso vai ficar impune? O Ministério Público de São Paulo não vai questionar esse prefeito? Por que ele não fez como a humanidade está fazendo? Ele distribuiu medicamento para a sociedade lá, para os seus munícipes, achando que isso ia resolver. O que isso mostrou? Isso é a prova clara, a prova concreta que esse tipo de tratamento é um tratamento de Araque. Ele está provocando mais mortes por conta desse tipo de pensamento, de ação dessas pessoas. Então esse prefeito pode colocar as suas barbas de molho, porque ele vai dizer o quê? Eu fiz isso porque o presidente da República estava indicando. O presidente é cientista? Qual o relatório? Qual é a base jurídica? Qual a base científica do senhor induzir as pessoas a esse tipo de comportamento que acarretou resultado morte? Eu espero que os munícipes lá de Mirandópolis cobrem pessoalmente o prefeito pela tragédia que está acontecendo lá. Que ele, quando ele estiver andando na rua, ele seja interpelado. O que as pessoas vão fazer com seus mortos? Vão fazer com as pessoas nas filas dos hospitais? Se o medicamento agora vai resolver alguma coisa com essa situação posta ali. Isso é um caso dentro de centenas de milhares que a gente tem no Brasil. E hoje eu também estou vendo aqui a notícia de um enfermeiro que colocava vídeo na internet também atacando as pessoas que estavam fazendo algum tipo de crítica ao presidente da República, enfim. É uma pessoa que estava nessa mesma linha do negacionismo. Infelizmente, ele contraiu a doença e morreu também. Gente, no Brasil, a gente tem mais de 800 profissionais de saúde que já morreram. Essas pessoas eram burras, elas não tomaram o medicamento e por conta disso foi que elas morreram, elas tinham consciência e sofreram um resultado mais grave por conta de ignorância, ou elas sabiam que isso não adiantava nada, elas estavam enfrentando ali e elas foram vítimas da forma massacrante que essa doença atingiu tantas pessoas no nosso país. Gente, é uma falta de respeito muito grande com essas pessoas todas que estão na linha de frente, ficar induzindo a sociedade a tratamentos que não funcionam e abarrotando os hospitais, fazendo que os hospitais sejam um foco de morticínio, né? Mas isso tudo, gente, vai vir à tona, isso tudo vai ser responsabilizado ao presidente da República.
Infelizmente, o presidente não está sozinho. Ele faz parte de uma estrutura estratégica de distrair a sociedade. Nós perdemos muito tempo com essas discussões. O Brasil é o único país do mundo onde está se discutindo essas coisas que a gente está discutindo aqui. E essas pessoas que estão nas redes dando suporte ao Bolsonaro, elas continuam ainda com um comportamento super criminoso, gente. Eu vi no canal aqui, o Terça Livre, os caras fazendo um programa inteiro dizendo que no Brasil não se teve mais de 1 milhão de cirurgias nos últimos 12 meses, porque os hospitais estão abarrotados. Mas os hospitais estão abarrotados porque está se superdimensionando a pandemia. Então, esse superdimensionamento por questões ideológicas, segundo eles, está fazendo com que outras pessoas sofram desnecessariamente. Então, eu não sei como é que essa gente ainda está nas redes, gente. Como é que esse pessoal com esse comportamento, porque eles são sócios de mortes, né? Eu não sei como é que essas pessoas conseguem dormir à noite. Aí tem algumas explicações, né? Ontem à noite eu assisti a aula inaugural do curso de filosofia do professor dessa gente toda. E eu fico tentando entender esses fenômenos, né? O professor Olavo, como ele chama, ele até fez uns twitters um tempo atrás, né? Me atacando de uma certa forma, porque eu descobri que ele dá uma enganada acadêmica, né? Ele explica algumas coisas com falsas premissas, uma mentira com M maiúsculo, né? Para dizer no português claro. E eu revelei isso porque ele falou sobre um intelectual, Gramsci, né? Ele contou uma história mentirosa, eu desmenti essa história, mas muita gente acredita nessas histórias que ele conta todos os dias. E essas pessoas têm feito dessas mentiras a explicação para os principais problemas brasileiros. Para resumir, gente, essas pessoas acham que tudo o que está acontecendo no Brasil é culpa de comunista. Que os meios de comunicação, as redações todas só têm comunistas, que as televisões, as rádios só têm comunistas, as universidades só têm comunistas, dentro das suas armadas tem infiltrado de comunistas. Então tudo que acontece é culpa dos comunistas. A gente só não consegue entender que sociedade essa gente quer. A gente sabe que eles estão combatendo uma coisa que ninguém enxerga. Para eles, se morrer um cachorro atropelado na Avenida Brasil, é culpa do comunismo. Ou o motorista era doutrinado pelo comunismo, ou quem construiu a Avenida Brasil era comunista, ou o cachorro é de propriedade de um comunista. Enfim, tem sempre alguma explicação. Muitas pessoas entram aqui no Portal do José, elas não conseguem argumentar, então elas partem para esse rótulo. O cara lança o carimbo, né? Você é comunista, é um doutrinador comunista. Para ele está explicado tudo o que está acontecendo no nosso país. Então, essas pessoas estão se contaminando por uma estrutura absolutamente insana, algo que não tem nenhum tipo de explicação. Eles continuam a se nutrir desse tipo de situação e isso tem uma funcionalidade, como eu tenho dito para vocês o tempo todo. Enquanto esses doidos ficam dizendo o tempo todo, fazendo curso para descobrir onde é que estão os comunistas, quem detém o poder econômico no nosso país, quem tem o poder de fato, fica dando gargalhada desses caras. Vocês acham que o João Paulo Lema, dono da Ambev, ele se identifica com esses caras? Que o dono do Bradesco, o dono do Santander, o dono do Itaú, o dono de uma empreiteira, os grandes sócios de grandes empresas transnacionais aqui no nosso país, eles dão bola para esse bando de doido? A gente poderia até dizer que são retardados, né? Porque eles estão defendendo teorias que a realidade mostra para eles que é mentirosa. Então, é uma coisa assim, gente, que só se justifica porque o curso custa 600 pratas, né? Então, eles acabam arrecadando dinheiro de muita gente incauta. Gente que não consegue enxergar a realidade e acaba se matriculando nos cursos do professor Olavo. Para vocês terem uma ideia, quem estava lá ontem? O Von Traub, né, exilado nos Estados Unidos, o irmão dele, outro exilado nos Estados Unidos, o Alan dos Santos, outro exilado nos Estados Unidos, enfim. Eu poderia citar várias figuras, o Ruschel, outro também exilado nos Estados Unidos, várias pessoas estão nos Estados Unidos lá, a coisa é meio estranha, né? E esses caras todos partem dessa premissa falsa, que o problema do Brasil são os comunistas. Enquanto eles ficam combatendo todas as pessoas que estão formando opinião nas redes sociais e estão criando esse tipo de tumulto, quem detém o poder econômico fica rindo desses palhaços com P maiúsculo, com todo respeito aos palhaços, e eles continuam a fazer negócios. Paulo Guedes se diverte, ele não precisa combater ninguém, não precisa se conflitar com ninguém.
O Bolsonaro também fica distraído, fica ali só cuidando dos seus assuntos pessoais, porque essa gente é que fica atraindo a atenção de todos nós aqui na sociedade de uma maneira geral. Mas a CPI que vai acontecer agora, vai começar a ter os seus trabalhos iniciados, vai revelar muitas causas concretas. Nós veremos que não teve comunista nenhum e quem matou pessoas no nosso país foram loucos, foram irresponsáveis, foram pessoas que vão ter que prestar contas à justiça criminal no plano federal, no plano estadual, no plano municipal e seus cúmplices nas redes sociais também, que muitos deles vão ter que prestar contas quando essas verdades todas aparecerem e começarem a mostrar a conexão dessa gente toda voltada para o mal. Gente, espero ter jogado algumas luzes hoje no nosso papo. Nosso papo hoje ele foi mais cuidando de situações estruturais do que a gente cuidando de situações pontuais. Quem está preocupado com a questão pontual é o presidente da República, que todo dia fica agarrado com um assessor jurídico para explicar para ele o tamanho das celas nas penitenciárias mais próximas. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço e mande seus comentários, eu aguardo vocês. Tchau!